Boa noite, mulheres de valor. Não estou acreditando que essa é a última segunda-feira dessa campanha preciosa. Vai ser maravilhoso. E como de praxe, né? Vamos começar com um louvorzinho. E enquanto as meninas vão chegando, louve aí comigo. Amém? Adoradora aí. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz? Ninguém poderá calar a voz de um coração adorador. Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Aleluia. Tu és o Deus que me sonda. Sim, tu és o Deus. Tu és o Deus que me vê. Nós nunca vamos ter todas as respostas, amigos. Mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contêm a voz de quem te adora, Senhor. Ninguém pode conter a tua voz adoradora. Ninguém. Se eu vencer, Te adoro, se eu perder, te adoro, se eu subir, te adoro, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha vista vem do Senhor, a tua força vem do Senhor, amada. nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei. Deus vai à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, chegou, gente! Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Aleluia! Louve ao Senhor, minha irmã! Aleluia! Com muito louvor, com muito louvor. Louve ao Senhor com toda a sua força. Louve a Ele. Se aconteceu, se não aconteceu ainda, continue louvando. Aleluia! Aleluia! Continue louvando ao Senhor. Adorar é o que sou, nada pode calar um adorador.
seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, glória, glória a Deus, aleluia. Eu profetizo sobre a sua vida, aleluia. Profetizo sobre a sua vida que você vai ver o Senhor mover na sua vida. E aquilo que você buscou nessas 7 semanas vai manifestar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continue adorando, continue louvando ao Senhor. E você verá o Senhor manifestar o poder e o querer dele na sua vida. Porque você vai ver. Porque você vai ver, porque você crê, porque o Senhor é Deus e se Ele promete, Ele cumpre. Aleluia, 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 aleluia. Eu queria estar aqui nessa ministração para poder falar mais. Aleluia. Eu vou falar rapidinho aqui a palavra que o Senhor colocou no meu coração e já vou chamar as convidadas. Ó, tá lá em Eclesiastes 11 e 14, que diz assim, aliás, até o 15, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas de Deus que fez desde o princípio até o fim. Sei que tudo, 14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Aleluia. E o que já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Deus fará renovar todas as coisas. Amém, gente? Boa noite, boa noite. Eu vou chamar aqui minhas convidadas, né? Em nome de Jesus, chamando a Mary, a minha amiga, que vocês vão gostar muito dela também. Deixa eu ver aqui, Lilian. Mary. Oi, Mary. Oiê, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se a minha amiga tá aqui já. Lilian. A paz do Senhor, meninas. Ah, convidando a Lília também, já entra todo mundo junto. Oh, glória. Glória a Deus. Êêê! Ai, deu certo. Ó, os coraçãozinhos aí, meninas. Cadê os coraçãozinhos? Vai compartilhando essa live, porque hoje Deus vai falar, hein? Vai ser tremendo aqui, em nome de Jesus, né, Márcia? Vai ser. Ô, Lília, aproveita, se apresente. Eu não sei se você já deve ter visto o rostinho da Mary em algum lugar, mas vai se Eu apresente. eu vi num vídeo que vocês estavam fazendo juntas. Você me enviou, né, um link, eu estava ouvindo. Eu não conhecia antes, mas é um prazer. Que Deus Prazer abençoe. todo meu. Muito obrigada por você estar aqui conosco hoje. Que Deus te Amém. abençoe, viu? Amém. É um prazer estar com vocês. Eu sou Lília. Deixa eu começar a apresentação, né? Eu sou de Santa Catarina, Balneário Camboriú. Sou esposa, casada há 33 anos com meu esposo. Sou mãe de 2 filhos maravilhosos que Deus me deu, Davi e Gabriela. O meu filho já tem 31 e a minha filha tem 30, desculpa, já coloquei ele à frente, já fazia 31. E a minha filha tem 28 anos, são bênçãos de Deus na minha vida. Temos uma longa caminhada, né, na presença do Senhor, e é um prazer estar na casa do Senhor compartilhando as bênçãos e a palavra do Senhor com as outras irmãs. É um prazer. Amém. Amém. Gente, eu queria aproveitar aqui só para contar rapidinho o meu testemunho com a Lília. Eu conheci ela, a Lília é aquela pessoa assim que eu nem gosto muito de algumas pregações. Fala assim, não convida qualquer um para sua casa, não chama qualquer um para sua mesa, não, que gente, vocês perdem a oportunidade de hospitalidade. Eu lembro que quando eu conheci a Lília, eu estava na cidade dela para um casamento, que eu fui madrinha de oração. E aí, quando eu estava lá e eu, né, estava
conheci o Cefenai, aquela coisa toda, ela me convidou na casa dela, ela nem sabia quem eu era. Me convidou para sentar à mesa dela, fez um pão de queijo desse tamanho, enorme, foi maravilhoso. E desde então a gente, né, desenvolveu essa amizade, foi assim uma conexão divina, uma conexão maravilhosa, e a gente tem orado esses anos todos juntas. E uma coisa que a Lília fez, é o testemunho que eu quero contar para vocês entenderem a questão do propósito das ofertas, das sementes, da oferta da noiva. Em 2017, eu tive um sonho, 17 não, 2016 ou 2015, não sei, eu tive um sonho profético que eu estava em Israel, na caravana do Diante do Trono. E eu queria ir, mas eu sonhei que eu estava lá. E eu vi todas as coisas assim acontecendo, exatamente. Algumas das coisas que aconteceu lá aconteceu exatamente do jeito que o meu sonho aconteceu. E eu e a Lília, a gente já orava e eu trouxe isso para ela. Eu falei, Lília, eu tô querendo. Eu tenho certeza que é para mim ir nessa caravana aí do Diante do Trono. E eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho dinheiro. Eu lembro que na época era tipo $6.000. Eu falei, não tenho esse dinheiro. E o Senhor me mostrou em sonho que eu estava lá. E aí, o que a Lília falou para mim? Lembra, Lília, o que você falou para mim? Você me lembrou hoje, um pouco antes, né? Eu lembrava daquela história, daquela situação, mas é isso. O resumo de tudo é que é como o Senhor Jesus disse, né? Aquele que quer receber, ele doe primeiro, né? Isso a gente tem que aprender, né? A plantar, semear no reino de Deus, né? Inclusive, muitas coisas que a gente tem que não estão resolvendo, seja a área que for da nossa vida, é porque ainda não é a colheita, é a semente. Então, é hora da gente semear aquilo. E eu lembro que a Lília falou comigo, Márcia, e gente, eu comecei um fundo, né, uma economiazinha, eu acho que eu vou falar números aqui, só para vocês terem, para vocês entenderem o quanto Deus é bom. Eu tinha $167 que eu estava começando a juntar para ir não tinha muito tempo, acho que não tinha nem poucos meses para juntar o dinheiro, eu tinha 167 e para juntar 6.000 para ir. E aí eu falei com a Lília, ela falou, Márcia, semeia esse dinheiro. Aí sabe aquele nó na garganta que você fala assim, ai meu Deus, mas é só isso que eu tenho? E ela falou, semeia na vida de alguém. E eu obedeci. Eu obedeci, falei, Senhor, amém. Isso aí é tudo que eu tenho agora, o que vier, eu tenho certeza que é do Senhor. E aí não passou muito tempo, né? A Ana, né? Vou falar o nome dela aqui, não tem problema. Ela me ligou falando, eu tava com. Não, tava eu, ela e uma outra pessoa, uma amiga nossa. E aí ela foi e me falou, Márcia, eu tenho uma novidade para te contar. Eu e os meninos conversamos, os meninos assim, ela, o marido, os filhos, conversamos e nós vamos convidar você para vir para a viagem com a gente. A única coisa que eu tinha que fazer era cuidar dos meninos, gente. Mas eu fui totalmente de graça. Eu não precisei gastar nem um centavo para estar naquela viagem. E aconteceu assim, tudo que eu vi no meu sonho, eu vi coisas acontecendo. Inclusive, até um momento que eu até falei com a Lília, que eu até assustei, assim, que era o meu sonho, assim, passando na minha frente. Então, assim, não tenha medo de semear, porque igual nós temos falado aqui, se você quer semear aonde você quer colher, então faça. Falei. Pode dar continuação aí, Mary. Bem, glória a Deus, boa noite a todas que estão chegando. Meninas, eu quero honrar, né? Como sempre, eu quero honrar a presença da Márcia, da Li, dizer, meninas, olha, muito obrigada pela disposição de vocês. A Márcia, essas 7 semanas, sabe? Ela fez tudo com tanto carinho, meninas, com tanto, ah, com tanto anseio do coração dela, orou, clamou. Então, eu quero pedir para cada um de vocês que está aqui nessa live, um número grande de mulheres, que vocês, hoje à noite, quando terminar essa live, antes de dormir, vocês façam uma oração especial pela Márcia, em agradecimento pela vida dela, por aquilo que ela fez, honrando, né? Porque o princípio da honra também é algo muito importante do qual nós precisamos aprender todos os dias na nossa vida, né? Honrar a palavra de Deus diz, dai honra a quem tem honra.
né? Então, Márcia, eu quero te honrar nessa noite. E a honrar também a cada uma das meninas que foram fiéis até aqui, nessas 7 semanas, orando, agradecendo ao Senhor, com muita fé, né? Pedindo, né? E eu não vou poder ficar até o final, eu vou falar aqui rapidinho o que eu tenho que falar. Mas porque eu preciso trabalhar, inclusive, para o Mulheres de Valor, tem muitas coisas que eu preciso preparar, que inclusive o estudo do Mulheres do estudo de Esther, que nós vamos fazer daqui 2 semanas, mas eu quero dizer que eu tive uma experiência muito forte com Deus, com essa passagem de Jeremias 3:33, que é o tema que nós estamos trabalhando aqui nessas 7 semanas, né? Eu lembro que foi um período muito difícil da minha vida, acho que um dos períodos mais difíceis da minha vida foi quando eu estava no Cefenai e tive que voltar para o Brasil e não tinha ideia se eu iria conseguir voltar para os Estados Unidos, porque levantar os recursos, pagar mais um ano de Cefenai, do seminário, e eu tive que voltar para o Brasil e eu estava numa situação extremamente vulnerável, porque eu já tinha me desfeito de tudo que eu tinha. E eu estava agora num período de férias, eu tinha 3 meses para arrecadar todo o recurso que eu precisava para voltar a estudar no Cefenai e terminar o que eu tinha começado, né? E ali eu lembro que eu recebi uma palavra profética de uma irmã, ela orando por mim um dia antes de eu voltando para o Brasil, ela disse: olha, o Senhor está me mostrando que você está indo para o Brasil como uma flecha, né? Na verdade, que a flecha, você precisa pegar força, você precisa trazer ela para trás, com toda a força, para que quanto mais para trás você traz a flecha, mais forte ela vai em direção ao destino dela. Então eu recebi aquela palavra e eu entendi que o Senhor estava me levando por um tempo de volta para o Brasil para que eu pudesse ganhar força. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Mas, nesse período que eu estava lá, Márcia, foi o período aonde eu ia, o Senhor falava comigo, Jeremias 3:33. Era de madrugada, era de manhã, era à noite, era pastor, era pregação, era ouvindo a rádio, era qualquer lugar que eu ia, abria a Bíblia, Jeremias 3:33. Eu falei: Senhor, o Senhor está me perseguindo com essa palavra. O que o Senhor quer me revelar com isso, né? Eu amo essa passagem, mas eu sabia que o Senhor estava querendo trazer algo muito profundo para mim, referente a Jeremias 3:33. E foi quando eu comecei a orar a respeito, buscar no Senhor, jejuar e falar: Deus, eu quero viver essas coisas grandes e ocultas que o Senhor está dizendo na tua palavra. E eu ficava assim, né, toda ansiosa, dizendo: ai, que lindo, o Senhor está falando para mim que ele vai me revelar coisas grandes e ocultas que eu não sei. E eu li essa palavra e eu orava essa palavra, até que um belo dia o Espírito Santo de Deus me fez perceber, não foi de um dia para o outro, foi um processo, mas ele me fez entender que as coisas ocultas que ele queria revelar eram coisas ocultas do meu coração. Coisas que eu não conseguia enxergar e que precisava de cura, que precisava de libertação, que precisava de um processo de Deus para que eu pudesse viver essa segunda fase que ele tinha para minha vida. Que inclusive nessa segunda fase, quando eu cheguei no seminário, que foi quando começou todo esse processo de preparação de casamento. Não foi no primeiro ano que eu estive no Cefenai, foi no segundo ano, quando eu comecei a fazer o segundo ano. Então, o Senhor, ele verdadeiramente me fez viver esse texto de uma forma muito profunda e me fez entender. Às vezes você está pensando assim: eu vou viver as coisas grandes que Deus tem para mim, vai me levar para o ministério, eu vou viver um casamento, isso e aquilo. Glória a Deus, isso tudo é consequência da sua obediência e do seu posicionamento com o Senhor. Porque o que o Senhor verdadeiramente quer fazer em nós sempre é nos aperfeiçoar e nos fazer parecido com Cristo cada dia mais. Essa é a principal coisa que Jesus quer fazer todos os dias. Ele quer te abençoar? Quer. Ele quer te dar recurso financeiro? Quer. Ele quer te dar um marido? Quer. Quer te dar uma família? Quer. Ele quer tudo isso. Mas a coisa mais importante que o Senhor quer é nos aperfeiçoar na graça e no conhecimento dele, nos tornar cada vez mais parecido com eles. Então, para isso, muitas vezes ele vai revelar as coisas ocultas no nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente fluir e viver a abundância que o Senhor tem para nós. Amém? Então eu quero agradecer, Márcia, mais uma vez. Obrigada por esse tempo. Obrigada, meninas. Eu estou aqui, olha, com o coração ansioso para ouvir os testemunhos do que o Senhor vai fazer através dessas 7 semanas. Amanhã tem o encerramento dos 31 dias de oração que nós estamos fazendo, né? Não esqueçam. 31 dias de oração pelo futuro esposo. E quarta, quinta e sexta, jejum, meninas. Nós estamos entrando no jejum aqui, eu, a Márcia e todas vocês.
juntas, unidas nesse período de Páscoa, clamando ao Senhor para que Ele venha trazer essa libertação para nossa alma, para que nós possamos viver uma vida plena no Senhor. Amém? Então eu queria orar abrindo essa live. Depois vocês vão encerrar aí com a oração e fechando esse período. Então eu queria que cada uma de vocês, meninas, que estão aqui com a gente ao vivo, põe a mão no seu coração, sabe? Coloca a mão no seu coração assim, sabe, pedindo a presença do Senhor, que Ele vá aí, o Espírito Santo de Deus vá aí onde você está. Nós sabemos que nós temos pessoas do mundo todo participando conosco, de vários lugares do mundo, África, muitos países da África, países europeus, Brasil inteiro participando conosco. Então eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus visite cada coração, cada lar, cada mente, que o Senhor leve cativo tudo aquilo que não vem dele. Tudo aquilo que impede essas mulheres de Deus de enxergar o que está oculto no coração delas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus que traga a luz, venha a luz, Senhor. Aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser liberto, aquilo que precisa ser enxergado no mundo espiritual. Senhor, que elas possam ter visão de águias, Senhor. Visão de águias, em nome de Jesus. Que elas enxerguem além, que elas tenham discernimento, que nessa noite, Deus, elas possam viver o sobrenatural do Senhor. Tira toda a cegueira espiritual, que elas possam enxergar, ó Deus, verdadeiramente o agir do Senhor na mente delas, no corpo dela, na vida pessoal, na vida ministerial, na vida material, Senhor, profissional, emocional, sentimental, cada área, Senhor, da vida das minhas irmãs, Senhor. Vai liberando no mundo espiritual, Senhor, as bênçãos que só o Senhor pode dar. Nós estamos buscando na fonte certa, que é Jesus. O Senhor é a fonte certa, a fonte de água viva, da qual, Senhor, nós vamos beber nessa noite e nunca mais nós teremos sede, Senhor. Nós seremos saciadas pelo Teu Espírito, nós seremos recompensadas pela nossa fé, nós seremos encorajadas e fortalecidas e sairemos com o coração esperançoso, Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor já deu ordem aos teus anjos, ó Pai, para manifestar a tua glória. Desde o primeiro dia, Senhor, deste propósito de oração. Foram 7 semanas, Deus. Honra, Pai. Honra as tuas filhas, Senhor, de uma maneira sobrenatural, Deus. Nós queremos ouvir muitos, mas muitos testemunhos do que o Senhor vai fazer através dessas 7 semanas, ó Pai. O número 7 é o teu número, é o número da perfeição. E nós entregamos ao Senhor, ó Deus, esse período tão lindo de oração na tua presença. Abençoe a Márcia, abençoe ali nesse momento, Pai, que elas possam ser instrumentos do Senhor poderosamente nesta noite, Pai. Instrumentos, boca do Senhor, para ministrar a tua palavra e que haja transformação de mente, mente de Cristo na vida das minhas irmãs, ó Pai. Assim eu oro, assim eu abençoo a vida de cada um que está aqui nessa noite, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Obrigada, Deus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Amém. E eu preciso só concluir que quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. E eu busquei o reino de Deus naquele período difícil que eu estava vivendo, e o Senhor proveu tudo que eu precisava para concluir os meus estudos no seminário de uma maneira milagrosa. O Senhor foi movendo pessoas, movendo sobrenatural, porque quando nós decidimos obedecer e nos posicionamos a fazer aquilo que Ele espera que nós façamos, Ele nos honra. Amém? Então é isso, meninas. Um grande beijo. Que Deus abençoe. Eu vou estar aqui tentando ouvir ao mesmo tempo, mas trabalhando e participando junto com vocês, tá? Amo vocês. Um grande beijo, gente. Obrigada, Mary. Muito obrigada por participar aqui. Deus Amém, amém. Jesus. Amém, Lília. Então fica aí à vontade. Derrama aí o que o Senhor colocou. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada uma que está aqui. Eu orei ao Senhor. No dia que a Márcia me fez o convite, eu orei e falei, Senhor, o que o Senhor quer que a gente entregue, né?
Deus tem feito tantas coisas maravilhosas nas nossas vidas e a gente sempre tem alguma coisa para acrescentar, a gente sempre tem alguma coisa para falar que vem abençoar, mas é muito bom quando Deus fala, né? Porque quando Deus fala, ele realmente supre aquilo que as pessoas precisam. E Deus colocou uma palavra no meu coração, palavra de Provérbios, Provérbios capítulo 31, versos 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Há uma necessidade no nosso coração, né? O grupo é um grupo que está buscando com um propósito algo tremendo na sua vida de mulheres de valor, né? Mulheres que estão orando, jejuando, se consagrando por um propósito. Mas quantas vezes nós somos sabotadas na nossa busca, na nossa procura, por causa de situações que ainda não foram resolvidas no nosso coração. O fato é que toda pessoa, toda mulher, ela deseja ser louvada, ela deseja ser amada. Se essa palavra pudesse ser trocada, louvada seria amada, né? E hoje a gente vê mulheres fazendo de tudo para serem amadas, para se sentirem reconhecidas, né? Tem mulher que faz. Eu trabalho numa clínica de cirurgia plástica, então eu posso falar um pouquinho sobre comportamento feminino, né? Tem mulheres que não têm mais o que trocar, são lindas, maravilhosas, mas não param de se mexer. Por quê? Porque elas querem estar sendo reconhecidas, valorizadas, cultuadas. Algumas querem ser até cultuadas. Nós estamos no meio de mulheres cristãs, mas às vezes no nosso meio também existem mulheres que têm uma dorzinha lá no fundo, um sentimento lá no fundo, que precisam disso. E às vezes no dia a dia, nos seus relacionamentos, o seu comportamento faz ver isso, que se ela não tiver alguma pessoa que corresponda a essa necessidade dela de ser, como é que se diz? De ser louvada, de ser amada, ela não se sente satisfeita. Mas aí Deus colocou no meu coração a palavra de Jeremias 31:3, que se todos nós soubéssemos ou sentíssemos, porque às vezes a gente sabe dessa verdade da palavra, mas às vezes a gente não sente, estaria resolvido uma série de problemas que a gente enfrenta. O Senhor diz: com amor eterno eu te amei. Nós somos amadas, verdadeiramente amadas, admiradas pelo Criador, do jeitinho que você é, da forma com que você foi montada, formada no ventre da tua mãe. E a questão da gente entender ou a gente se visualizar como a gente é amada por Deus faz muita diferença no nosso comportamento e no sucesso daquilo que Deus quer. Porque às vezes Deus quer te dar algo, Deus preparou algo bom para você, mas você não se sente... não se sente adequada para receber aquilo. Às vezes você nem se sente merecedora. E às vezes aquilo vem até você e não é exatamente do jeito que você quer, porque você não reconhece a forma de amor que está vindo até você, né? Então é importante a gente sentir esse amor de Deus. A palavra do Senhor diz que em Gênesis 1, de 26 a 27, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Você foi feita à imagem do Deus Criador, um Deus poderoso, e isso é maravilhoso demais. Mas você foi colocado em você todas as características desse Deus Criador. Uma delas é você ter o poder de criação. E se você não tiver a tua mente governada por Deus e não entender que você é amada com amor eterno, você tem o poder de criar coisas ruins contra você, né? Contra a sua própria vida. E isso não é nada bom. A gente criar coisas ruins, infelizmente, algumas mulheres, até mesmo dentro da presença do Senhor, elas fazem isso porque ainda não conhecem esse poder de amor de Deus, um amor que liberta, né? Um amor que transforma, um amor que cura e que te prepara para receber o melhor de Deus. Porque, como eu falei, se você não estiver sabendo exatamente a forma com que Deus te ama, que é tão intensa e que é capaz de te dar aquilo que você precisa e necessita, muitas vezes você pode destruir coisas que Deus está trazendo para você, né? Assim, algumas mulheres põem fim nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, algumas mulheres põem fim, às vezes, na sua vida profissional, porque em um determinado momento ela se aborrece com alguma coisa, eu não estou sendo reconhecida, eu não estou sendo amada, não era isso não é amor, eu não estou feliz nisso, né? E ela não entende que aquilo ali é um processo, nada é perfeito, tudo na vida da gente, você precisa ser lapidada, moldada, para você realmente estar apta para receber algo de Deus, algo que vai fazer diferença na sua vida, que vai ser bom para você. Mas se você não se sente amado, em alguns momentos o inimigo usa algumas setas, algumas circunstâncias, elas te ferem de uma forma tal
que você fica incapaz de reconhecer o amor de Deus e a capacidade que Deus te dá para vencer aquele desafio. Você acha que aquilo é uma tragédia, que é uma, né, não era para acontecer daquele jeito, e você se desvia de um propósito de Deus. Eu estou falando para mulheres que têm orado por uma bênção de Deus, por um relacionamento duradouro, né? E eu vou dizer para vocês, eu sei que tem mulheres que estão casadas há muito mais tempo que eu tenho 33 anos de casada, e às vezes a gente ouvindo algumas mulheres falando, né? Ah, eu tenho o direito de ser feliz. Eu digo o seguinte, todo mundo tem o direito de ser feliz. E eu agradeço muito a Deus pela felicidade que o meu marido me dá, mas eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Porque casamento, querida, não é razão de felicidade. Casamento é um lugar que Deus te coloca para você ter alguém do teu lado, para crescer com você, para ser tua companhia, para dividir momentos bons e às vezes momentos ruins, mas que a gente também se desgasta muito ali, entendeu? Então não vai ser a solução da tua vida. O príncipe encantado não vai chegar, sabe? Que nem na Cinderela, no cavalo branco e tal, não é assim, tá? É muito legal quando você começa também a desvencilhar dentro do teu relacionamento, você começa a descobrir, né, que uma coisa muito importante para você ter um grande amor é você ter um grande amigo, né? E para isso você começa a entender que você precisa se amar primeiro. E se você não se amar, você se desvalorizar, a palavra do Senhor, ela fala que assim como o homem pensa, assim ele é. Provérbios 23:7. Você começa a pensar que aquilo que Deus te deu, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, né, queridas? Mas a gente passa por processos. E aí você começa passando uma situação, se você não sabe a importância, o valor que você tem, o amor que Deus te dedica, você acha que aquele problema que você está passando ali é porque não era a pessoa certa, é porque a situação não era. Você escolheu errado, ou você não ouviu Deus falar direito, ou não sabe por que está acontecendo isso, e você começa a se desorientar. No nosso processo de casamento, no nosso período da nossa vida, a gente passa por várias circunstâncias e que a gente precisa ter certeza do grande amor de Deus por nós. Você precisa saber o teu propósito. E o teu propósito, amada, é servir a Deus, é sentir o amor de Deus, o amor que Ele tem por você. O Senhor diz, Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. O momento que você sabe o seu valor, que você tem um primeiro esposo, né, que é o Senhor Jesus, e que Ele te ama com amor, sabe, eterno, que Ele te honra, que Ele deu a própria vida por você, que Ele te dá valor. No teu dia a dia, você vai estar preparada para que no teu relacionamento, naquilo que Deus criou para você, você possa se dar valor, você possa fazer reconhecerem o teu espaço, o teu valor, sem que você tenha que demonstrar que você é superior a ninguém ou é maior do que ninguém. Amém, queridas? É essa a palavra de Deus para nós hoje. Que Deus as abençoe poderosamente e que você possa saber a importância que você tem para o Senhor, né? Que o Senhor te ama, que o Senhor quer te usar e que isso faz parte de você reconhecer primeiro esse amor dele na sua vida para que você possa viver um grande amor. Amém? Que Deus abençoe a todas em nome de Jesus. Amém. Olha, Lília, você falando de amor, se a gente for olhar, né, todos os versículos, todas as histórias, tudo que a Bíblia fala de amor, a Bíblia fala do próprio Deus. E quando nós temos dificuldade, e eu acho legal que você até falou de Gênesis, né, que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Quando nós temos dificuldade de amar, a gente primeiro tem dificuldade de amar a Deus e depois a gente tem dificuldade de amar a nós mesmos. Por isso que a palavra fala, amai o seu próximo como a ti mesmo. O Senhor quer que você se ame, né? E a maior dificuldade que as pessoas têm hoje em dia é esse amor, é entender esse amor. E aí eu me lembrei da passagem lá de 1 Coríntios 13, 4 e 7, inclusive foi o versículo do meu casamento, né? Do meu convite. Eu não sei se o pessoal faz convite mais, como é que é feito as coisas, mas naquela época que tinha convite, o meu marido ele gosta muito dessa palavra, né? 1 Coríntios 13, e fala lá, gente,
E são todas as características de Deus, e são as características que Deus criou em você quando Ele te criou, a imagem e semelhança dele. Olha aí, e isso é um dos problemas, assim, muito graves em muitos casamentos. Porque, olha, o amor é paciente. Quantas mulheres, há muitas mulheres que estão aqui conosco, sabe, Lívia? Elas são divorciadas, ou talvez tiveram relacionamentos no qual elas talvez até perderam, né, a oportunidade de construir esse relacionamento, talvez por causa da falta de paciência. O amor, ele é bondoso, né? Tem até aquele versículo lá de Provérbios que fala, né, que a mulher bondosa, ela será honrada. Olha aí, gente. O amor não tem inveja. A gente estava até falando isso mais cedo, né? A Lília deu falou uma coisa que a gente vai estar falando isso. Eu espero até poder te convidar para falar isso, Lília, porque o que você fala é justamente o que bate no meu coração em relação a casamento, em relação à cerimônia. A gente até falou isso ontem na live do Zoom, que a gente vai ensinar coisas sobre a cerimônia, quão importante é uma cerimônia de casamento. E uma das coisas que você não deve fazer é convidar pessoas que não se alegram com aquele momento. E a Lília estava justamente falando isso. Ela nem entendeu por que você estava falando isso, né, Lília? Acabou que o Senhor queria que falasse isso. Gente, você não convida para o seu casamento pessoas que nem vai estar daqui 20 anos na É sua um vida. momento sagrado, né, Márcia? É um momento de consagrar, é um momento que você traz consagração para a sua vida, né? Sim. E depois que eu falar, se você quiser dar até uma palhinha daquilo que você falou, porque foi muito importante que ela falou. E aí, olha, ele não se vangloria, não se orgulha. Gente, orgulho é a precedência da ruína. Ele não maltrata. Tá entendendo? O amor não maltrata. Eu tenho que voltar nessa palavra, porque foi isso aqui que meu marido falou publicamente, quando ele mandou o convite, que era o versículo da nossa vida. Então quando eu pensar, ou quando eu tiver algum maltrato, eu tenho que lembrar dessa palavra, que o amor não maltrata. Ele não procura os seus próprios interesses, porque quando você vai até o altar, você está morrendo ali. A Márcia morreu no altar em 2002, em abril de 2002, vai fazer 24 anos que eu morri no... 24? 24 anos que eu morri no altar, entendeu? Que eu virei uma só carne com meu marido, que eu deixei o meu nome, o nome da minha família para lá e agreguei o nome dele. Sabe? Ele não se ira facilmente, nem guarda rancor, gente. O amor não pode dormir virado para o outro, né? E o amor não se alegra com a injustiça, de forma alguma, mas se alegra com a verdade. Ó, presta atenção na parte mais interessante, né? Porque tá todo mundo, como a Lília falou aí, tá todo mundo querendo casar para ser feliz. Ó, olha aqui. Tudo sofre, tudo crê. Às vezes vai ter situações, né? Igual a Lília mesmo estava falando, que quando ela casou, a situação que ela casou, você tem que crer, você tem que conseguir ver pelos olhos da fé lá na frente. Porque quem tá vendo lá no início, né? Ontem a Mary falou, melhor o final das coisas do que o início dela, porque o final das coisas conta a história toda. Né? Quem viu lá no início talvez nem deu muito crédito, né, Lília? Não, mas como assim? Como assim, né? Tudo crer, tem que crer, tem que crer, tem que esperar e tem que suportar. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor. E a outra coisa que todo mundo ama colocar, né? Cânticos 8:7, que fala lá, ó, nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-los na correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Então, gente, não tem como não viver as coisas, não tem como não viver a promessa de Deus, não tem como não viver as bênçãos do Senhor se a gente não conseguir amar. Se a gente não conseguir amar, se eu não conseguir amar a Deus, como é que eu vou conseguir amar meu marido? Então, essa live hoje, né, nós estamos aqui finalizando essa live, teve
cada dia, cada mensagem maravilhosa, mas esse é um convite ao amor. É um convite ao amor. E lá em Abacuque, né, fala que não desperteis o amor até que este o queira. Não desperteis, Cânticos, desculpa, Abacuque. Não desperteis o amor até que este o queira. Sabe? O amor, ele tem que querer você. E ele te quer. E hoje ele está fazendo um convite para você. Me ame, se ame e ame o seu próximo. Porque sem me amar, sem se amar, você não vai conseguir amar seu marido. Então esse é um convite ao amor. Hoje eu tenho toda plena convicção que essa live é um convite ao amor. Então, seja amada, ame e ame intensamente ao Senhor e a si própria. Não no sentido hedonista do negócio, né? Como a Lília também falou. Às vezes as pessoas estão muito na carne. Ai, eu quero ter mais, né? Tô querendo fazer mais um negócio aqui, colocar mais um negocinho aqui. Né, Lília? Às vezes, e preencher uma coisa que não está cheia, né? Um vazio que não foi preenchido. E esse vazio se chama amor. Amor de Deus, amor próprio, amor a si mesmo com os outros. Então, assim, essa live é um convite ao amor. Então, amigas, meninas, mulheres lindas, nós amamos vocês. E nós queremos que vocês se amem ao ponto de dar a sua vida ao propósito de Deus, que é o casamento, porque nós sabemos que vocês, muitas aqui vão casar, nós sabemos que eu quero crer, a gente sempre fala isso, sabe, Lília? Que nós cremos que todos vocês vão casar, porque vocês estão aqui, se o querer tá aí, o realizar vem de Deus. Então, para vocês realmente se amar a ponto de se entregar, como Jesus se fez na cruz, né? E nós estamos chegando na Páscoa, a gente entende o verdadeiro amor quando a gente conhece a verdadeira história de amor, que foi a história de Jesus, né? Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio filho, seu único filho, para que todos sejam salvos, né? Para que nenhum pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, amadas, entenda esse amor, é o mais importante de tudo. A Mary sempre fala, nós falamos aqui, sabe, Lília, que não é sobre casar. Casar é uma consequência de tudo isso que a gente está vivendo no Mulheres de Valor. Mas o Mulher de Valor é para entender esse amor que te valoriza. Por isso que nós chamamos, por isso que esse ministério chama Mulheres de Valor. Porque são mulheres cujo valor é muito mais alto do que as mais finas joias. As mais preciosas joias, as joias mais inusitadas, mais exquisite, não sei nem falar em português, que uma pessoa possa ter achado. Um diamante mais precioso, mais grande, mas assim, que não tem valor, que não tem como pôr preço, mas que tem muito valor. Então você é essa mulher que o Senhor ama, que nós amamos, mas você precisa aprender a amar-se a si mesma. Então, Lília, fala aí. Amém, amém. Então é isso, né? A palavra do Senhor diz que nós fomos geradas em amor, que somos a imagem e semelhança dele, nós produzimos aquilo que nós vemos, nós temos essa capacidade, tanto é que algum tempo atrás fizeram até escrever esse livro aí, O Segredo, né? Falando sobre a questão de você mentalizar ou pensar em algo, determinar algo e ser feito, porque nós somos, isso faz parte da capacidade criadora de Deus em nós. O que os que escreveram ali, outros que falam sobre isso, não entendem. Isso é a parte que Deus criou você, a imagem semelhança dele. Então, nós somos criadores, né? E se a nossa mente, ela não está curada, ela não sente o amor de Deus, se você não entende o tamanho do valor que você tem, na verdade, qual é o tamanho do nosso valor? Qual é o nosso preço, né? Da vida de Jesus na cruz. Ele deu o preço por nós. Não somos nós que devemos nos desvalorizar. Ele disse qual é o preço. O preço foi a própria vida dele na cruz, né? A gente precisa sentir esse amor para que a gente possa estar bem em relacionamentos, né? Em ambientes de trabalho, em posições onde a gente vai estar. Amém. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Gente, assim, é tremendo, né? Se a gente for falar de Deus, for falar de amor, for falar das coisas do Senhor aqui, a gente pode ficar a noite inteira, o dia todo falando, mas
nós queremos orar por vocês, né, Lília? Nós queremos orar para que esse amor realmente te encontre, aonde você estiver. E eu queria fazer até uma pergunta aqui. Se tem alguém aqui que chegou agora, né? Porque às vezes viu um Rios meu ou da Mary, que não se conhece ainda, não conhece esse amor, ainda não tem esse relacionamento de amor com o Pai, né, celeste, que é Deus. Se você não tem esse amor, se você ainda não conhece Deus nessa profundidade, nesse nível de amor que você... eu não sei se isso acontece com você, Lília, mas assim, quando a gente está vivendo num nível tão maravilhoso, tão profundo de amor com o Senhor, a gente vê Deus nas pequenas coisas. A gente consegue ver Ele movendo nas pequenas coisas. A gente consegue ver Ele é, providenciando as mínimas coisas que a gente precisa. Às vezes até sei lá, um lanche que alguém paga pra gente, fala assim, nossa, eu não tinha dinheiro para pagar, mas Deus providenciou uma pessoa. É o amor de Deus se manifestando de maneiras mais inusitadas, assim, que você nem aguarda, nem espera. Mas você tem que viver nesse amor, você tem que se imergir nesse amor, você tem que mergulhar nesse amor, porque você não vai vivenciar se você não pisar lá, né? Eu até falei com as meninas outro dia que eu não sei nadar direito, sabe? Mas se eu não entrar na água para tentar, eu não vou aprender nunca, né? Então, assim, aí eu tenho me esforçado um pouquinho para aprender, mas, assim, o amor de Deus é assim, né? Você só vai conhecer ele a partir do momento que você mergulha, a partir do momento que você põe o pé, né? E vai deixando entrar mais profundo, mais profundo, mais profundo. E é essa a proposta. É essa a proposta desses 7 dias de oração, né? É claro que nós estamos aqui orando por você, para Deus preparar o seu coração, para Deus preparar o seu corpo, a sua alma, né? A sua mente, as suas emoções, para Deus te preparar para você entender esse 1 Coríntios 13, né? 13, que é essa palavra 4 ao 7, né? Então, assim, nós queremos que você entenda isso, porque a gente quer... Eu não tive esse preparo, sabe? Eu tive pessoas que oraram comigo, sim, durante a minha fase de casamento, porque eu fiz a primeira vez foi errado, né? Eu errei, eu fui muito mal na minha escolha, eu me deixei casar, né? Como a Bíblia fala, uns se casam e outros se dão em casamento. Eu me dei em casamento para uma pessoa errada, mas o Senhor teve misericórdia de mim, me resgatou daquela situação, que mesmo hoje, naquela época eu fiquei triste e tal, mas hoje eu vejo com os outros olhos, eu vejo com um olho assim... Eu vejo com o olho assim, Senhor, o Senhor realmente me amava naquela época, porque o Senhor deixou eu viver aquilo, porque o Senhor me amava. Porque eu estava lá pedindo o Senhor pão, o Senhor não, nem isso o Senhor me deu, o Senhor não me deu pedra. Eu que peguei a pedra para mim e falei, vou fazer isso aqui para mim um pão. Sabe, às vezes quando a gente se dá em casamento, a gente faz isso, mas o Senhor, com uma misericórdia tremenda, profunda dele, ele foi lá e me resgatou. E hoje eu vivi o restaurado Senhor, eu vivi o novo começo do Senhor. E eu tô aqui porque eu sei que o Deus que trabalhou na minha vida lá atrás, ele tá fazendo na sua vida hoje, mulher. Ele está fazendo isso e demorou, porque é um processo. Se eu tivesse tido isso que vocês têm hoje, que é um ministério que só cuida de mulheres que querem se relacionar, que querem casar, eu acho que eu teria feito muita coisa muito diferente. Talvez meu casamento teria sido muito melhor. Porque a sabedoria, né, quando ela é passada, ela é o que a Bíblia fala, né, lá em Titos 2, que a mulher... Sabe, a mulher mais velha, ela ensina as mais novas. Então, eu não tive muito isso, né? Mas hoje vocês têm essa graça, né? Esse favor que o Senhor tem dado a vocês. Então, assim, receba, gente. Viva isso. Sejam ensináveis. Tem muito sofisma, tem muita coisa que foi passada de mãe para filha, filha para mãe, coisa errada, sabe? Pensamentos totalmente contrários da palavra de Deus, sabe? Retira isso, sabe? Sabe? Tira essa roupa velha,
sabe? Troca, põe em vestes novas, porque o Senhor está chamando, né? E a noiva, ela não vai de qualquer jeito, né? A gente estava até falando de noiva também, né? A noiva, ela não vai de qualquer jeito, ela não vai exposta. Vou contar uma coisinha que aconteceu na minha igreja. A minha igreja ela é muito livre, a minha igreja vai muitos jovens, e os jovens aqui no Texas não tem muito senso de questão de vestimenta. E ontem aconteceu uma situação que uma menina entrou na igreja. Gente, sem brincadeira, eu fiquei com vergonha da menina. Mas eu não posso julgar também, porque eu não sei, de repente ela não era crente. Ela, aqui nós somos no Texas, né? Então tem gente que gosta de andar de bota. A menina foi com uma camisa da América, né? Com a bandeira da América, preta, e com um short, gente, que tava aparecendo as nádegas dela. Quando eu vi aquilo, ai, sabe aquela coisa de mãe, assim, que dá vontade de pegar uma, uma correia lá da minha filha. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: calma, eu só quero que você veja isso para você entender que uma princesa, ela não se veste desse jeito. A noiva verdadeira, ela não se apresenta ao rei dessa maneira. E aí eu falei assim, me perdoa por ter vontade de ter ido lá dar uma varada na menina para ficar esperta, mas aí o Senhor trata com ela lá. Mas é assim, a noiva, ela não chega despida ao noivo. A princesa, a filha do rei, ela não chega despida. Nem Vasti teve coragem de chegar despida perto do rei, né? Então, é o convite. Vista-se, né? Vista-se. Lá em Colossenses fala assim, olha, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, revista-se desse amor. Cubra-se desse amor. E deixe o amor te liderar. Deixe o amor te amar. E deixe o amor te achar. Em nome de Jesus. Então, vamos orar, amiga? Você pode começar orando? Amém. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai de amor, nós nos colocamos na Tua presença e apresentamos as nossas vidas, corpo, alma e espírito, a vida de cada irmã que está orando conosco, porque a Tua palavra diz que aonde existem 2 ou mais reunidos no Teu nome, o Senhor está presente. Nós sabemos que o Senhor está presente nessa reunião, nós sabemos que mesmo à distância, o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe, o Senhor tem poder de tocar e de colocar a tua unção sobre cada alma que está aqui na tua presença, Senhor Deus, clamando, Senhor, precisando, Senhor, de uma direção, de uma orientação sua, Senhor, precisando da tua bênção, de um destravar teu, Senhor, na vida sentimental. Pedimos que o Senhor Deus venha abençoar, trazendo sabedoria, Senhor Deus, porque a sabedoria vem do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que ele traz entendimento, que o teu povo, Senhor Deus, muitas vezes perece porque falta entendimento. Então nós te pedimos nessa noite que nos traga entendimento, conhecimento profundo do teu amor, para que possamos nos valorizar, para que possamos agir, Senhor, conforme a tua imagem e semelhança, para que possamos governar, reinar nessa terra como servas do Senhor, pessoas que foram compradas e remidas por um preço muito alto. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, o amor com o qual o Senhor nos amou, um amor eterno. Agora nos abençoa nessa noite, abençoa cada mulher que tem vindo buscar a tua presença e a tua graça, o teu favor na vida dela. Senhor, concede, Senhor, esse favor e graça. E em nome de Jesus, concede que ela possa sentir a profundidade do teu amor e sentir o quanto o Senhor nos ama e nos quer bem, o quanto o Senhor nos valoriza. É o que nós oramos, Senhor, em concordância, porque está escrito ainda que tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Então nós ligamos nessa live de oração, Senhor Deus, a tua direção, a tua graça, o teu favor sobre cada alma aqui reunida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, em nome de Jesus, Senhor, nós concordamos aqui, Senhor. Nós concordamos, ó Deus, em oração, sabendo, ó Deus, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais aquilo que pensamos ou pedimos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, renova a mente, o coração das minhas irmãs, Senhor. Pai,
Eu sei que o Senhor fará, o Senhor já tem respostas, Senhor. O Senhor já tem respostas para muitas aqui, Senhor. Para as que estiveram também fiéis aqui, Senhor. Todos esses dias, Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe, Deus, com um presente celestial, Senhor. Aquilo que elas buscam, Senhor. Aquilo que está no coração delas, Senhor. O desejo do coração delas, ó Pai. O Senhor, só o Senhor pode realizar, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, realiza os desejos do coração da minha irmã, Senhor. E que esses desejos, Senhor, estejam alinhados com a tua vontade, que estejam alinhados com o teu trono de graça, que eles estejam alinhados, Senhor, com o propósito que o Senhor tem, Deus, para cada uma delas, Pai. Pai, de acordo com o propósito, Senhor. Eu sei, Deus, como a palavra foi dita aqui, que no tempo certo, Senhor, o Senhor faz bela, o Senhor faz linda todas as coisas. E eu sei, Senhor, que as minhas irmãs verão, Senhor, o cumprimento da promessa sobre a vida delas, o cumprimento, Deus, da promessa e do propósito do Senhor sobre elas, Pai. E que elas verão, Senhor, a mão do Senhor, Pai, agindo sobre elas, Deus. E a tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir do Senhor? Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Pai, ninguém pode agir contra a tua vontade, Senhor. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a tua vontade, que a tua infinita e grande, Senhor, que a tua profunda, a tua vontade, Senhor, seja feita e manifesta na vida de cada uma das minhas irmãs, Senhor, na vida da Lília, na vida de cada mulher aqui, Senhor. Pai, nós também sabemos, Deus, que tem pessoas, mulheres que estão enfermas nessa hora, Senhor, na live. Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor toca. Senhor, toca na enfermidade da sua filha agora, Senhor. Não a pertence, Senhor, nessa enfermidade. Nós dizemos que ela não é tua. Essa não é tua enfermidade. Você não tem um câncer, você está com câncer. Você não tem dor de cabeça, você está com dor de cabeça. Em nome de Jesus. E essa vai sair agora em nome de Jesus. Senhor, vai sair em nome de Jesus toda depressão, toda opressão, toda insônia, em nome de Jesus, toda diabetes, obesidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curada. Seja curada. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor venha tratar o corpo, a alma e o espírito, Senhor. Pai, revela as tuas filhas, Senhor. Revela hoje, Senhor, em sonho. Revela ao decorrer dessa semana, Senhor, as áreas onde elas precisam trabalhar. Senhor, revela os perdão que precisam ser liberados. Senhor, revele, Senhor, toda mágoa, toda angústia. Senhor, tudo, Senhor, todo medo, Deus, que elas precisam ser livres deles, Senhor. Todo medo, toda incerteza, toda insegurança, em nome de Jesus, Pai. Trabalha nas noivas, trabalha, Senhor, na noiva do Senhor, Pai, para que ela venha até o teu altar sem mancha, sem mácula, com uma veste nova, com as lamparinas cheias. Oh, Deus grande, Deus poderoso, tu és fiel, Senhor. E eu te peço, Deus, começa em nós esse grupo aqui, Senhor, de 100 e poucas mulheres, Senhor, que estão aqui te buscando, Senhor, para obter do Senhor a resposta, Senhor. E o Senhor fala, o Senhor dá a resposta, Senhor. O Senhor dá a resposta porque o Senhor prometeu que o Senhor nos daria as promessas, Senhor, do Senhor seriam fiéis e eternas. Então, Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que a unção do Senhor, que a paz que excede todo o entendimento, guarde o coração das minhas irmãs, guarde elas, Pai, debaixo das asas do Altíssimo, Senhor. Cubra elas, Senhor, debaixo do sangue e da proteção do Teu Espírito Santo, Senhor, da invisibilidade do Teu manto, Senhor. Cubra elas com o Teu manto de amor, Senhor, e dê a elas, Senhor, uma nova vida, Senhor, uma nova perspectiva, Senhor, no Senhor, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, minha amiga. Tem alguma coisa aí para falar? Sentiu alguma coisa? Fica à vontade, que a gente ainda tem uns 2 minutinhos. Não, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a todas. Agradeço o convite amoroso da Márcia, né? Intercessora também. E que Deus possa estar abençoando cada irmã que está conosco nesse grupo de oração. Que o Senhor possa ter enchido o seu coração nessa noite e ter direção para a sua vida. Amém. Amém. Continue declarando, mulheres. Esse ano de 2026 vai dar casamento. Você vai casar. Fala, eu vou casar em nome de Jesus. Para de falar que as coisas estão difíceis. Pare de falar que não tem homem que presta, porque isso é coisa do diabo. Tá lá, hoje eu ouvi um pastor falando assim, tá escrito lá na Bíblia do capeta. Entendeu? Então, assim, para de emprestar a sua boca para Satanás. Comece a falar coisas que você quer ver e ver o Senhor realizando a sua vida. Então, você é uma mulher bondosa, você é uma mulher amada, o seu esposo também é, o Senhor está alcançando vocês, o Senhor está abençoando a vida de vocês e vocês verão o cumprimento da promessa do Senhor sobre a vida de vocês. Amém? Então, amém, amados. Muito obrigada, Lília. Saudade de você. Amém, Márcia. Obrigada. Foi muito bom estar com você também. Não vejo a hora da gente poder tomar um cafezinho junto, que seja aqui. Você sabe que você é muito bem-vinda. Seja aí um dia aí, se Deus quiser, eu puder voltar em Isso, eu espero que você volte. Espero que você volte. Já tem muitos anos, né? Você falou e a data, eu não sabia. 2017, você falou que você veio para o casamento da. Não, acho que o casamento foi antes. Foi antes? Então você imagina, a gente já se conhece praticamente há 10 anos, né? Eu não lembrava. Na verdade, 2017 foi quando eu fui para Israel. A gente já se conhecia, né? 2017 a gente já se conhecia. Eu não lembro. Eu acho que foi 2015 ou 2014 que foi o casamento dela. Então, assim, foi muito legal. E depois a gente. Ou eu voltei. Eu acho que eu não voltei. Não, eu já tinha ido uma vez antes do casamento. Eu sei que já fui umas 2 ou 3 vezes. Mas eu acredito que na última vez que eu fui foi quando a gente se conheceu. Mas foi bem antes de 2017. Então, Então assim. já pode voltar, né? Tem que voltar, meu Deus, 10 anos. Eu preciso conhecer as filhinhas da Ana Luísa, quero muito ver a mãe dela. Eu Ela amo tá, acho que ela está em Curitiba agora, não é isso? Curitiba, mas ela vive vindo aí também, Ah, né? é? Então, assim, a gente foi muito gostoso, né? Assim, eu tenho as melhores lembranças, né, assim, daquele dia. Eu achei tão bonito, assim, o amor é a manifestação do amor de Deus, gente. Quando você vive debaixo do amor de Deus, Deus, assim, faz coisas que você não estava aguardando. Mas você também não fica surpresa, não, porque tudo que Deus faz é maravilhoso, né, Lília? Glória a Deus. Eu espero que algum dia também a Lília possa poder participar também para ela dar o conselho da mulher casal do coração da solteira, né? Quando a Mary começar de novo com esse quadro, que foi muito legal. E com certeza você também é prato da casa, Lília. Fica bem. Obrigada. Que Deus abençoe o ministério de vocês, essa chamada de Deus. A gente fala ministério, mas é uma chamada, né? Um convite do Senhor. Que Deus abençoe. Amém? Beijo e até a próxima. Fica com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Que vocês recebam um sono reparador do Senhor, em nome de Jesus. Tchau.